Olá, alunos do sexto ano. Estava com saudade de vocês. Espero que tenham descansado bastante com esse tanto de recesso e feriados e que vocês estejam bem, assim como as famílias de vocês, com muita saúde. Então, estou aqui hoje para a aula que vai trabalhar com as comunidades tradicionais do Brasil. Vamos entender um pouquinho sobre elas. Em primeiro lugar, povos ribeirinhos e as mudanças na natureza. Quando vocês saírem dessa aula, eu quero que vocês entendam as mudanças na natureza, que é poluição dos rios, assoreamento, erosão, como afeta a vida desses povos. Aqui eu vou começar falando sobre os povos ribeirinhos, comunidades tradicionais. Então, olha lá, os povos ribeirinhos, de modo geral, são descendentes da mistura de colonizadores e indígenas, e eles vivem diretamente na natureza. Aqui eu peguei ribeirinho do Amazonas, mas ribeirinho tem por todo o Brasil. São povos que residem na proximidade dos rios. Então, olha lá, eles têm um tipo de moradia que se estrutura nos rios, em cima dos rios. Você pode perceber pela imagem que essas casas têm uma sustentação com uma altura em relação ao rio. Por quê? Porque você tem os períodos de cheia. Se eles não tivessem esse tipo de técnica na confecção das suas moradias, quando chegasse as cheias dos rios, inundaria tudo. E não acontece porque tem essa estruturação. Eles basicamente vivem da pesca artesanal. O que é uma pesca artesanal? É aquela pesca que é para sobrevivência, que não objetiva lucro e venda. A plantação deles, quer dizer, os roçados, também é para consumo daquela comunidade, daquelas pessoas, não é para lucro, para venda, para comercialização, assim como as atividades extrativistas. Eles extraem a vegetação, para quê? Para utilização de sobrevivência. Aqui a gente vai ver a paisagem dos ribeirinhos e os elementos com quem eles se relacionam. Então, os ribeirinhos, já pode perceber através das imagens, que eles se relacionam com a natureza. De que maneira? Eles sobrevivem de elementos da natureza. Eles dependem totalmente da natureza que os acercam. Então, vamos imaginar, se você tiver uma degradação do rio, você tiver uma queimada, eles são diretamente prejudicados. Assim como a água. Eles se relacionam de que forma? Eles se alimentam da pesca. Então, se você polui o rio, o que vai acontecer? Eles vão perder a base da subsistência deles. A moradia, de modo geral, é de madeira, né? De tábuas que eles extraem da própria natureza, né? E também tem a leveza, porque eles são sustentados por vigas, né? Sob os rios. Então tem que ser algo mais leve do que o concreto que acontece aqui na cidade. Vamos pensar um pouquinho. Como vocês acham que as crianças vão para a escola? Através do quê? Como serão as brincadeiras dessas crianças?
Está tudo relacionado ao meio que eles vivem. Aqui a gente pode apresentar a locomoção, que é através de barcos, canoa. Ora, se eles moram nas proximidades do rio, né? Então eles vão precisar de barcos para se locomover. Então vamos pensar que o carro não é muito útil aí. O que é útil é o barco, né? Aqui mostra, né, as passagens tudo fundamentada no rio, né? Você vê aqui a casinha de madeira, né, um terreno para o roçado. É isso que é a apresentação dos elementos culturais na paisagem natural que eles constroem. Aqui a gente vai falar de outros povos tradicionais, que são os povos remanescentes dos quilombolas. Então vamos entender um pouquinho o que é tudo isso. Aqui tem um quadro, né, que foi feito, que é um momento triste da nossa história, que é a escravidão, né, que durou muitos anos, e vamos pensar aqui de 1500 a 1888, que é a data certa da abolição da escravatura. Você tem aí quantos anos de escravidão? Muitos anos. O que aconteceu? Imagine só, às vezes é romantizado pelas novelas, pela televisão, a escravidão. Não tinha nada de romântico. E muitas das vezes eles se revoltavam contra a escravidão que era imposta a eles. Vamos imaginar que eles vieram da África, lá eles eram livres e se tornaram escravos numa terra estranha. Então eles fugiam das fazendas e senzalas. Por muito tempo eles não falavam isso nos meios de comunicação, né? Parecia que os escravos aceitaram a escravidão e nunca tentavam fugir. Isso é uma mentira. Eles tentavam fugir e quando eles conseguiam fugir, eles iam para um lugar que a gente vai chamar de quilombos, né? Que eram os refúgios que eles encontraram para formar uma comunidade livre. Então, comunidades formadas por remanescentes de fugitivos da escravidão. É lá do tempo do período colonial, pensando que até 1888 existia escravidão no Brasil. Então eles fugiam. Para onde que eles fugiam? Para o meio da mata. Vamos imaginar que lá em 1800 e tá lá. Gente, 1400 e pouco. Era difícil entrar na mata. Então, o que eles faziam? Eles fugiam e entravam dentro da mata e lá eles se escondiam e formavam as comunidades. É claro que a gente tem que entender que nessas comunidades até aparecia índios, outras pessoas que eram segregadas da sociedade por conta de religião, eles eram existia um preconceito de religiões que não fosse a religião que era da época, que era a religião católica. Então eles fugiam para os quilombos, né? A gente tem vários judeus que estavam no Brasil que por perseguição acabaram fugindo e entrando lá nos quilombos. Indígenas também, que era de certa forma explorado e até mesmo às vezes escravizado, fugiam para lá. Mas basicamente os quilombos eram formados por fugitivos negros da escravidão no Brasil. Eu coloquei aqui um exemplo
de um dos maiores quilombos que existiu, que a gente conhece, que ouve falar muito, que é o Quilombo dos Palmares, né? É, foi, foi e é até hoje um dos maiores símbolos de resistência contra a escravidão, né? O Quilombo dos Palmares, com a representatividade do seu líder maior, que era Zumbi. Zumbi dos Palmares libertou vários escravos, levou para o Quilombo, formou comunidades e criou uma resistência. Então, eu destaquei aqui para a gente entender melhor. Vocês vão estudar mais sobre isso em história e mesmo em geografia mais adiante, mas fica aí o relato desse povo, né, que é considerado também povos tradicionais no Brasil. Aqui eu coloquei como era a vida nos quilombos, mais ou menos, é um pouco, vocês vão pesquisar mais, porque é uma história riquíssima de fatos, né? Aqui fala em diversos tipos de quilombo. Essa variedade dependia de fatores culturais, fatores demográficos, que é da população, e de localização. Então você tem quilombo na floresta, que mais adiante a gente vai ver através de um vídeo, na floresta amazônica tinha quilombo, tinha fugitivos que entraram lá na mata e aqui eu vou formar minha comunidade. Mas no litoral tem vários quilombos, porque o quilombo não acabou. Existiu lá, acabou a escravidão, acabou o quilombo. Muitos daqueles povos não quiseram ir para a cidade, ficaram morando naqueles locais que no século XX foi demarcado, né? Virou terra deles, igual a terra indígena virou a terra dos quilombos, desses povos que ficaram lá vivendo do que eles produziam, né? Então você tem quilombos até hoje. Você vai para o litoral paulista, você encontra quilombos, né? Vários quilombos. Eu fui em dois. Um quilombo que chamava na praia de Caçandoca, em Ubatuba, né? Tem um quilombo lá, remanescente, que mas eles não são mais escravos, mas eles preferiram morar lá e ganharam a terra e eles sobrevivem lá. E tinha também em Camburi das Pedras, né? Tive a oportunidade de entrar no rio, tem um riozinho, atravessar esse rio na maré baixa e ir lá e conheci uma comunidade de quilombolas, né, em Camburi das Pedras. É extremamente interessante. Eles vivem de poucas coisas, mas eles vivem felizes, em contato direto com a natureza, né? Outras pessoas foram para lá e até hoje se estudam esses povos, porque é uma forma de resgatar uma cultura, né, que está sendo apagado pouco a pouco por desinteresse, por interesses econômicos, mas eles estão lá, eles vivem em alguns lugares demarcados. Aqui vocês vão me perguntar por que colocou o mapa do Brasil e apresentou aqui uma tal de Amazônia Legal. Então vamos pensar um pouquinho aqui. Eu estou falando desses povos tradicionais e eu escolhi a Amazônia para destacar esses povos tradicionais. Lembrando que tanto ribeirinhas quanto os quilombolas, eles se distribuem pelo Brasil. Mais adiante eu vou apresentar um mapa de onde tem ribeirinhas e onde tem quilombolas, isso para uma próxima aula. Então tem vários lugares do Brasil, mas eu destaquei a floresta amazônica, que compreende a Amazônia Legal. Por que a Amazônia Legal? A Amazônia que pertence ao Brasil.
é a floresta que pertence ao Brasil. Não confunda Amazônia Legal com o Amazonas, que é um estado. A floresta fica no Amazonas, mas fica também em outros estados, porque a floresta, ela não dá para você falar assim, aqui no Amazonas é floresta, passou daqui não é mais a floresta amazônica, continua sendo. Então, todos esses estados que estão em destaque em verde são estados que têm floresta amazônica. A gente vai aprender mais adiante que tem a Amazônia Internacional também, porque a floresta amazônica, ela não pega só o território brasileiro, pega alguns países da América do Sul também, mas deixa para um outro momento. Aqui vamos falar de Amazônia Legal, porque estamos falando de povos ribeirinhas, povos quilombolas, e aí eu usei um destaque no Brasil, que é esse local. Então, esses vários estados, que é Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do estado do Amazonas, ou do Maranhão, desculpe. Principais atividades econômicas desenvolvidas na região: agricultura, pecuária e o extrativismo, tá? Então essas são as atividades econômicas básicas. Com esses povos, ela é artesanal para subsistência, mas mais adiante vocês vão ver que também vai começar a aparecer aí nos nossos estudos, agricultura para lucro, que acaba destruindo a floresta, a pecuária para lucro, que também acaba destruindo a floresta, e o extrativismo vegetal e mineral, que demanda o desmatamento da Amazônia, as queimadas do Amazônia. Depois a gente vai ver o quanto isso prejudica, e principalmente esses povos que dependem diretamente, né, da sobrevivência através da natureza. Aqui eu coloquei por cima porque esse é um assunto muito complexo que a gente vai estudar muito em geografia, que é a degradação da floresta e a destruição desses povos tradicionais. A gente vai estudar muito, não dá em uma aula, em 2 aulas para estar estudando, mas neste momento, como estamos falando de povos tradicionais, eu falo aqui sobre o desmatamento, que afeta diretamente a conservação do ambiente natural e traz consequências ao ecossistema amazônico, quer dizer, com toda a fauna e flora da Amazônia, e afeta diretamente esses povos que sobrevivem desses elementos naturais. Então, assim, a gente percebe, construção de hidrelétrica é necessário? A gente tem a necessidade porque a maior parte da energia que a gente utiliza vem da força dos rios através das hidrelétricas. Só que a gente precisa tomar cuidado, a gente já tem algumas, não tem nada o que fazer com o que a gente já tem. Mas a gente precisa tomar muito cuidado com novas hidrelétricas e aonde. Porque, dependendo do lugar, você sabe que precisa inundar toda uma região. Então, perde a fauna, perde a flora e perde os povos tradicionais que vivem nesses locais, que é os ribeirinhas, os quilombolas. Mas a gente vai estudar mais sobre isso. Eu falei porque é impossível não destacar quando fala desses povos. Aqui eu vou apresentar um vídeo, é curto, mas vocês precisam prestar bastante atenção, porque é importante para o entendimento.
né? A gente falou de vida dos ribeirinhos, daí eu destaquei a vida de crianças, né? Que são ribeirinhas, mistura de índios com descendentes europeus que eram colonizadores, né? Então você tem essas comunidades ribeirinhas e aí vamos ver um pouquinho, bem pouquinho da vida das crianças na Amazônia com essa vida dos ribeirinhos. São 7 horas da manhã e essa é a casa do Sábio e do Caio, em plena selva amazônica. Eles estão se preparando para ir à escola, de barco. O pai dá uma forcinha para que os meninos não se sujem. Este é o Rio Negro, um dos maiores da Amazônia. Para quem mora à beira do rio, ter um carro não serve para muita coisa. Não existem estradas por aqui. Ou melhor, as estradas são os rios. E as crianças vão para a escola assim, de barco. E acabou a férias. Na escola, é comum várias séries se misturarem na mesma classe. Cada uma com sua atividade e, às vezes, com atividades conjuntas. Vamos lá, estamos com visita na escola. Vamos falar da nossa realidade, uma aula de ciência. Nós vamos trabalhar com a realidade de vocês. Cada um aluno vai desenhar a sua própria realidade. O que tu vai desenhar? Fala pra mim. Um boto. A Fabiola vai desenhar um boto. Um barco, né? Uma arara. Jean, tu vai ficar com 2 folhas. Tu desenha pra tua escola com os alunos dentro. Tá muito bonito, tá? E depois de muito capricho, finalmente os desenhos ficaram prontos. Eu fiz uma casa, a cova, a palafita, a mão, casa, a água, casa. Eu vou ter a casa. Uma com minha mãe. que é meus irmãos. Aqui é uma verdade. Eu tenho meu pai, a mamãe, eu tenho uma mamãe. Nem toda queima de fogos é pra você, nem toda queima é pra você ver. Nem toda queima de fogos é pra você, nem toda queima é pra você ver. Pra você ver que nem toda queima de fogos, nem toda queima de fogos é somente pra você. Pra você ver que nem toda queima de fogos, nem toda queima de fogos é somente pra você. Lá, lá, Agora a gente vai ver um pouquinho do modo de vida dos quilombolas. Falta o mundo conhecer de fato o que é a Amazônia. Para muitas pessoas, talvez que a gente nem existe, né? Mas a gente existe. E nós somos parte da Amazônia, porque a gente vive dentro da floresta. Essa área de ocupação, esse histórico, foi tudo por uma questão ainda escravocrata, né? Nós somos descendentes dos fugitivos, né? E nós somos raízes negras. A família do papai, a família do meu avô, pela parte da mamãe, tudo era nego velho. Tudo era quilombola. Eu tinha um avô que foi ferrado. Colocam no fogo e pegam aqueles ferros e ferram ou na coxa ou na costa. Colocaram candeia na mão dele para ele alumiar
os senhores, né? Eles não queriam passar por isso. Eles se escondiam. Às vezes passava de semana escondido no mato, com medo. Eles venciam mata, pedras e água. Que eles atravessavam cachoeira, nadando. O meu avô me falou que uma tia dele atravessou com uma criança na costa. A importância disso, eles estavam em liberdade. Hoje, a gente diz a escravidão acabou, não acabou. Ela modernizou. A gente se sente hoje ameaçado. Tem pessoas que não ganham salário. Na cidade eu vejo gente negra passando fome. Então isso para mim ainda é escravidão. Não é uma abolição verdadeira, né? Que nos trouxe toda essa consequência. Ser quilombola, ser o fundador de um país, usava os escravos para construir tudo. Hoje, o nosso Brasil, ser o Brasil que nós somos, foi muita força dos quilombolas. Tenho o maior orgulho de dizer que eu sou quilombola. O sangue que corre aqui na minha veia é negro, é afrodescendente. É uma história de sofrimento, mas de muito orgulho. Ser quilombola para mim é eu me reconhecer e assumir a minha identidade própria, assumir minha raiz. O quilombola, ele é cuidador da floresta. Acabou a floresta, o que vai virar com isso? Um deserto, miséria, fome, tudo. Jamais. A briga que a gente teve pela titulação da terra foi porque essa terra é que deu a garantia de vida para nós. Essa luta ela não é fácil, não. Lutar pela vida, lutar pela terra, a terra é vida. Isso para mim é riqueza. E que é importante para mim. E estar cuidando disso como uma riqueza para o futuro dessas crianças. E a ideia nossa sempre é preservar, conservar e viver sempre na comunidade, garantindo isso para nossas futuras gerações e os parceiros que estão aí nos ajudando. Então, pessoal, estamos chegando a mais um final de aula. Espero que vocês tenham entendido. Assistam quantas vezes forem necessários a esse vídeo, né, para vocês tirarem as suas conclusões e futuramente tá desenvolvendo uma atividade que eu vou dar sobre esse vídeo. Um abraço, que vocês tenham uma ótima semana, com muito trabalho, muita dedicação e fiquem seguros, fiquem em casa, fiquem saudáveis. Um abraço e um beijo para vocês. Eu amo vocês.